Será que é possível ter um avivamento durante 35 anos? A maioria de vocês que já estudaram avivamento sabe que o avivamento demora de 2 a 4 anos e encerra. Mas, e se houver um avivamento de 35 anos ou mais? É possível? É isso que eu vou contar para você agora. Você está vendo o avivamento que começou lá em Asbury, né? Nos Estados Unidos, aquela faculdade cristã. E muita gente fica se perguntando, por que não aconteceu aqui no Brasil? Já teve o Decal, já teve outros movimentos, e os jovens e o povo está clamando por Deus, e por que Deus se moveu lá? O que está acontecendo? Muita gente também pergunta o que é o avivamento. O que é um avivamento? Qual a diferença de um avivamento para o mover de Deus, para um movimento musical, para um movimento de adoração e louvor? Cresci em igrejas evangélicas. A primeira igreja que eu me lembro é a igreja Betel, do lado do Sesc em Taguatinga. A segunda, a igreja presbiteriana, ali na Praça do Bicalho em Taguatinga também. Depois disso, meus pais mudaram-se para uma cidade pequenininha no Goiás. Em 1987, eu estava muito indignado, irritado, sabe coisa da idade mesmo? Adolescente, querendo saber por que Deus se manifestava mais, por que Deus era calado, porque a gente não via mais curas, porque a gente não via o mover de Deus, ou até mesmo a conversa, ou ouvir o Espírito Santo. As igrejas que eu frequentava, tanto batista quanto presbiteriana, eram tradicionais. Você que é novinho, não sabe o que é essa uma igreja tradicional, em 1987, é uma igreja que não admitia nem mesmo um teclado. Tinha que ser aquele órgão, um órgão que era trago de fora dos Estados Unidos, da Inglaterra. Também não se admitia bateria. Bateria não era coisa de Deus, era coisa do inimigo. Então, dentro de uma igreja, bateria nunca. Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo de Deus. Ele se moveu há 2000 anos atrás, só na época dos apóstolos, dos discípulos. Não se movia mais agora. Dom de línguas e as manifestações da mesma forma, há 2000 anos atrás, e não mais agora. Esse era o pensamento de onde eu cresci, a cultura das igrejas que eu frequentava, tanto a batista quanto a presbiteriana. Por causa dessas situações, meu questionamento era alto com os pastores, com os diáconos, com os irmãos mais velhos. Eu queria ter contato com Deus. Por que eu não podia ter contato com Deus? Eu me lembro que eu subia nos montes, né? No cerrado ao redor da cidade, para ficar só e conversar com Deus onde ninguém me atrapalhasse. Porque em casa era impossível, na igreja também. Então eu ficava nesses montes ao redor do cerrado, das árvores, dos pássaros. E eu me lembro que alguns jovens começaram a ir comigo também fazer isso. E os irmãos mais velhos da igreja, irmãos que tinham 50, 60 anos, falaram assim para mim: é bonito o que você está fazendo de buscar a Deus, mas não funciona assim. É aqui dentro da igreja que a gente lê a palavra, estuda a palavra, conversa com Deus. E eu questionava eles: tá, vocês estão fazendo isso há quanto tempo? E onde está esse Deus que vocês falam da palavra? Só está na palavra? Não existe mais? E eles ficavam olhando para mim e não tinham respostas. Muitos jovens, eu conheço muitos jovens, que têm esses questionamentos. Há quantos anos? Eu não sou um menininho, eu já tenho 51 anos. Você imagina o que eu já não passei para aprender na prática, na experiência, o que é um avivamento constante. E é isso que eu vou contar esses segredos, mas você precisa ouvir e entender quais são os processos para fazer isso acontecer. A busca é intensa. Comecei a buscar o Espírito de Deus dentro de casa, nos montes, e comecei a procurar materiais onde mostravam isso. Encontrei poucos materiais que mostravam sobre os avivamentos, nem sabia dessa palavra e o que significava. Muita gente hoje chama de avivamento algo que não é avivamento. Mas você vai entender hoje o que é isso. E caiu na minha mão, através de um pastor, o Gessé, um livro mostrando o avivamento da Rua Azusa. E eu comecei a ler aquilo e meus olhos se encheram de lágrimas. Realmente houve e acontece um contato com Deus. Deus se permite ter contato, igual a gente viu com Moisés e Abraão e Jacó. É possível. É possível. Jesus veio à Terra para esse contato físico com centenas de pessoas.
Então é possível, o que os irmãos estavam me contando, eles estavam me contando uma mentalidade, uma cultura, de uma crença que eles desenvolveram, uma metodologia, um dogma, um ritual. E não era a realidade que estava ali na Bíblia. Então, após eu ver aquele material da Rua Azusa, a chama aumentou. É possível outras pessoas antes de mim conseguir esse contato. E aí o foco abriu. Comecei a procurar pessoas que tinham esse conhecimento. Na Asa Norte, em Brasília, em 1992, eu achei uma igreja que se chamava Comunidade Evangélica. O pastor lá era o Robson Rodovalho e Lúcia. E eles tinham vindo de Goiânia. E eu procurei a história de Goiânia para ver o que tinha acontecido lá. E o Espírito de Deus estava manifesto ali há vários meses e anos. Eles tinham um grupo de adoração chamado Koinonia. E eu participei ali naquelas adorações do Koinonia para verificar como que era o mover de Deus. E era uma presença, uma intensidade tamanha que a atmosfera do lugar era mudada. Acredita nisso? A atmosfera. Teve várias situações que eu estava lá na adoração e começava a ventar dentro do ambiente muito forte. E eu ficava olhando para ver se eles tinham colocado o ar-condicionado dentro das paredes, ventilador, porque eu tinha crescido dentro de uma igreja que não acreditava nisso. E eu estava perdendo essa crença, a crença de desacreditar no poder de Deus. E eu estava começando a ter a crença, a fé real de acreditar em Deus e em suas manifestações. E a adoração era tão impactante que a gente sentia energia pelo corpo. Não era emoção, é energia mesmo. Energia. Como aquelas adorações que o Koinonia fazia, mexia com a atmosfera e com o nosso corpo. Era tremendo. Os harmônicos, a harmonia de adoração que o Koinonia produzia era tão intensa, gente, vocês não têm ideia. Eu me lembro que eu fui impactado numa dessas adorações e eu saí da Asa Norte para casa, o ônibus demorava 1h30 mais ou menos, eu pegava 2 ônibus, demorava umas 2 horas para chegar em casa, e eu estava praticamente bêbado, mas não é bêbado de álcool, nem de líquidos, nem de nada feito por homens, mas bêbado do Espírito Santo. Eu ficava cantando no ônibus, cantando, eu não conseguia parar, eu ficava rindo, as pessoas ficavam olhando para mim pensando que eu tinha bebido mesmo. Foi a primeira experiência que eu tive como que é esse fator que aconteceu lá em Atos com os apóstolos. Se lembra? As pessoas achavam que as pessoas estavam falando em línguas e estavam bêbados. Eu fiquei daquele jeito. Essa foi a unção, a carga de glória quando Deus desceu sobre o local que a gente estava ali adorando junto com aquele grupo Koinonia. O grupo Koinonia era muito livre, era uma coisa que a gente pouco acha hoje em dia, mas a gente vai ver isso novamente. A Ludmila Ferber, o Bené Gomes, Silvério Pérez, Cláudia Cavagnaro, Márcio Pereira e tantos outros aí, né, que a gente não consigo nem lembrar, porque isso foi em 1990, 92, 93. Então é muita coisa que aconteceu naquela época, muita. Vocês não têm ideia. Quando você começa a procurar essa intensidade com Deus, as pessoas ao seu redor percebem que você mudou de time. E é como se você virasse um adversário, um inimigo delas. Elas não querem mais você co-participando do que elas fazem. Abre um abismo. No livro do Otmani explica sobre isso. Quando você se dedica a Deus, abre um abismo entre você e as pessoas. Porque as pessoas, em geral, têm suas buscas pessoais. Ou por profissões, dinheiro, carreira, bens. E quando uma pessoa se dedica na busca do Senhor, na busca de Deus, ela se intensifica tanto que estas outras questões da vida são colocadas em segundo plano e não em primeiro, porque ela obedece, começa a se inserida, né, na palavra de Deus que fala sobre você procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando você procura em primeiro lugar o reino de Deus, você não procura em primeiro lugar a profissão, a carreira, o dinheiro, os bens. Então, abre um abismo, realmente, abre um abismo entre você e as pessoas que buscam as coisas da terra. Por isso que está escrito também na palavra que não ameis as coisas da terra. Você usa essas coisas da terra como ferramenta e não como princípio. Na palavra de Deus, o princípio é estabelecido na palavra, a busca do reino de Deus. Então, quando eu comecei a procurar o Espírito Santo com intensidade, os meus amigos, as pessoas ao redor, até pastores que me conheciam, começaram a me colocar apelidos, sabe?
esses apelidos pejorativos para menosprezar o que você está fazendo. Então, quando você buscar o reino de Deus, buscar essa presença de Deus com essa intensidade, as pessoas que são carnais, elas vão começar a te desclassificar, a te menosprezar. Elas vão fazer o que hoje na internet a gente vê os chamados haters, né, faz. Elas começam a te criticar. Elas ficam procurando pontos negativos na sua vida para aumentar esses pontos, para tentar te paralisar. É uma ação de adversário. Então eles vão procurar alguma coisa em você e aumentar essa coisa de uma maneira tal para te desclassificar perante os outros. Porque quando as outras pessoas verem que o Espírito Santo de Deus está se aproximando de você e a glória de Deus e a unção começa a se manifestar, é necessário que o inimigo faça uma operação. Então eles vão usar os cavalos de Troia, né? São pessoas que não andam nos princípios do reino de Deus e não têm governo de si mesmo. Então elas serão usadas como os haters, os acusadores, os difamadores, para menosprezar a ação de Deus. Está preparado para entrar no avivamento? Vou te explicar uma coisa rapidinho. Existe um site chamado socialblade.com. Pega aí o site, o YouTube, né? O endereço do YouTube, ou procura o canal nesse site aí, o Social Blade, e veja aquela pessoa que gosta de criticar os outros. Sim, aquele que tece comentários toda semana. Veja quanto essa pessoa ganha através da propaganda do YouTube. Você vai ver que essas pessoas ganham 20 mil por mês, 15 mil, 40 mil reais criticando os outros, falando mal dos outros. Se você é uma dessas pessoas que entram nesses canais para ver essa pessoa falar mal dizer, você está fazendo parte do conjunto disso, dos haters, né? Não é uma crítica construtiva, é uma crítica para abafar a glória de Deus. Você está fazendo parte disso, você é associado, ok? O Senhor falou comigo através da Bíblia, dentro da reunião da Igreja Batista Tradicional. O pastor estava pregando, eu abri a Bíblia, e um texto me chamou muito a atenção, em Hebreus 11, eu comecei a ler esse texto. E aí eu percebi que pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé tantos personagens derrotaram reinos, foram libertos, levaram nações a conquistas impossíveis, conquistaram aquilo que era impossível pela fé. E o Espírito Santo falou no meu ouvido naquela reunião: pela fé você vai chegar onde você quer. Pela fé você vai me conhecer face a face. Pela fé você vai conseguir aquilo dentro da igreja naquela noite. Começou a me mover por dentro. Comecei num choro, num soluço tão forte que foi impossível segurar. As pessoas da igreja começaram a me olhar e eu tive que sair porque eu não conseguia parar de chorar. Chorei horas, porque eu tinha ouvido o Espírito Santo de Deus. Iniciei uma jornada de intercessão na busca do Senhor dentro do meu quarto. Saía só para ir no banheiro e para almoçar, né? De vez em quando jantar e voltava para dentro do quarto. Durante 6 meses. 6 meses. Durante 6 meses. De repente você não está ouvindo direito, você está pensando que eu estou falando 3. Eu não estou falando 3 não, eu estou falando 6. Meia. 6 meses. 6 meses buscando ao Senhor e nenhuma resposta. 6 meses buscando Ele e nem arrepio. E nem nada. 6 meses após aquela manifestação ali dentro daquele salãozinho da Igreja Batista. E nada. Até que um dia um barulho ensurdecedor, como uma turbina de um avião ligada ali dentro do quarto. Era muito alto, os ouvidos doerem ao extremo. Muito alto. Eu me levantei correndo, fui na sala pensando que meus irmãos estavam vendo algum filme de ação. Quando eu cheguei lá, eles estavam vendo uma novelinha da Globo comum, que estava passando uma cena lá normal. E aí eu voltei pro quarto, continuei orando e o barulho intensificou. Aquela manifestação me provou no sonoro, não era no espiritual, no sonoro, ondas sonoras, que o Espírito de Deus estava me ouvindo. Então ali eu comecei a ter certeza que eu estava buscando realmente, que estava tendo efeito após 90 dias? Não, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, meio ano de busca para Deus começar a se manifestar de uma maneira sobre ou natural, para eu ter certeza que existia mesmo. 6 meses.
Estava na empresa consertando os computadores, eu era técnico em informática na época, e aí a Márcia, que era uma advogada na mesma rua, me chamou para eu ir lá na reunião novamente da comunidade evangélica, onde o Robson Rodovalho era o pastor. Eu fui com ela e lá aconteceu uma manifestação incrível. Eu vi, ninguém me contou, eu vi dente normal se transformar em ouro. Se não era ouro, era um metal dourado igual a ouro. Com o tempo, eu vou explicar isso para vocês, o que aconteceu. E na hora, outro pastor chamado Wesley Bandeira orou por mim. E quando ele orou por mim, ele falou coisas da minha família, que somente a minha família sabia. Todo o aperto financeiro que tinha passado com meus pais e tudo. As coisas sobrenaturais começaram a aparecer. Eu comecei a ver, comecei a experimentar. A diferença é de você ouvir, de você ler, de você ter a experiência. Quando você não tem a experiência, aquela história lá é historinha. É alguém que contou para você, é uma historinha, sabe? Tá lá escrito, é uma historinha. Mas quando isso começa a acontecer com você, deixou de ser historinha, tá virando realidade. Deixou de ser realidade virtual e começou a ser realidade real. Tá aqui, ó. Aqui, ó, tá com você, tá acontecendo na sua vida. E essa faz uma diferença. Faz uma diferença porque você começa a ver que Deus é real. Está escrito que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, com E maiúsculo, né? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Pois a letra mata, mas o Espírito, com letra maiúscula, ou E maiúsculozão, assim, ó, Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você foi ensinado que ter experiência é uma coisa ilícita, que é errada, que você não pode ter isso, você tem que acreditar, ter fé, sem precisar ter experiência, sem precisar ter contato com Deus. Te ensinaram a crença de desacreditar em Deus e na manifestação dele. A mesma coisa de ensinar você é você conhecer uma pessoa e não poder ficar face a face com ela, não poder conversar com ela, ouvir a voz dela, né? Hoje com celulares que tem, você falar online com uma pessoa em qualquer lugar no planeta vendo o rosto dela, então te ensinaram a isso. Não, você não pode usar esse tipo de celular. Você tem que voltar lá para 1990, usar um celular tipo um rádio amador que você ouve a voz. Não, também ouvir a voz não. Você tem que receber o telégrafo, né? Te ensinaram a você não acreditar no que é possível, no que é tão aberto que Deus colocou. Te ensinaram a você ser uma pessoa fraca de compreensão do espiritual. Te ensinaram do púlpito a você não crer. Te ensinaram a você ficar uma pessoa fraca na crença e ver a realidade do que as coisas são. Te ensinaram a andar para trás. Sai dessa vida de caranguejo, cara. Sai disso aí, ó. Você precisa avançar. Avivamento é isso. O Espírito aviva, vivifica. Começou a compreender o que é avivamento? Você precisa entrar em 2 Coríntios 3, no verso 6, ser capacitado para você ser um servo, um ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Avivamento, olha só, comecei a compreender o avivamento. É isso aí. Uma pessoa que cresceu no ambiente aprendendo a ser autossustentável, né, pela força do braço, conseguir solucionar pela força humana, pela física, pela tecnologia, pela ciência, essa pessoa vai ter mais dificuldade de conseguir entrar nesse âmbito espiritual, nessa atmosfera espiritual, porque ela não vai acreditar que uma coisa invisível possa resolver alguma coisa visível que seja feita atomicamente. Então essa pessoa vai entrar ali num ambiente que está sendo ensinada a palavra de Deus e ela não vai crer. Você cresceu num ambiente assim? Então você vai precisar pedir Romanos 12:2 na sua memória, assim, na sua cabeça aí, ó, para mudar, para receber o avivamento. Eu conheci várias pessoas que falam, avivamento não existe. Eu falei, avivamento, moço, é você se renovar, é você viver, você entrar em conexão com o espiritual de Deus no seu original. Você já voltou para o seu original? Eu já encontrei várias pessoas que falam nisso, que avivamento não existe. Eu pergunto, você já encontrou seu original? E essa pessoa está envolvida em prostituição, está envolvida em roubo, está envolvida em corrupção e fica discutindo que avivamento não existe. Ah, pelo amor de Deus, né? Você tem que voltar a ser original, ser governado pelo Espírito de Deus. Gálatas 5. Você precisa de uma renovação mental, transformação mental. Romanos 12:2. É você que faz isso, o seu autogoverno, a sua transformação. O avivamento é isso, você precisa acordar,
ser avivado, viver, porque você está morto. Acorda tu que dormes, acorda que chegou a hora. Depois da experiência no quarto, eu voltei a frequentar a igreja e na maioria das reuniões que eu chegava, eu vi os jovens lá buscando a Deus, né? Daquele mesmo jeito, cantando os corinhos, lendo a palavra. E numa dessas vezes eu pedi para Deus se manifestar, porque Ele estava me dando experiência sozinho no quarto. Sozinho, presta atenção nisso que eu vou te contar agora. Eu estava tendo experiência sozinho com Ele. Falei, Deus, eu estou parecendo que estou até maluco. Está acontecendo coisa comigo que eu não vejo acontecendo com ninguém. Estou estudando, estou lendo os livros de pessoas que sofreram essas experiências, que passaram por essas experiências. Estou vendo na Bíblia que várias pessoas passaram por essa experiência, como Daniel, que ninguém nunca tinha me mostrado isso. Agora eu estou vendo, está escrito ali na Bíblia. E agora, Deus, eu estou te pedindo aqui para que esses jovens passem por essa experiência. Cara, quando eu acabei de falar com Deus nisso, os jovens tiveram a experiência de plenitude no Espírito Santo. Eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então as pessoas aí que já cresceu na Universal, você vai achar que era possessão, né? Porque esses jovens, quando receberam o Espírito Santo, a plenitude, as pernas falharam, como está escrito no livro de Daniel. Daniel passava dias ali como se estivesse enfermo, de tamanho impacto que era a atmosfera a espiritual abrindo ali sobre ele, né? A atmosfera espiritual dando impacto, a plenitude do Espírito Santo. Então esses jovens caíram ao chão, teve uma situação que eles ficaram apagados 3 horas. 3 horas apagados. Então muita gente que cresce em igreja de fé, como a Universal pregava muito isso, que quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus e cai no chão é possessão, porque eles viam isso. Eles trabalham com libertação de pessoas que têm anjos caídos, como está em Judas 1,6, falando que anjos caídos entram nessas pessoas, não são mais anjos, né? Porque anjo, a palavra significa mensageiro. Então essas pessoas, esses anjos caídos não eram mais mensageiros de Deus, mas mensageiros de suas próprias entranhas, de suas próprias convicções, da sua própria malignidade. Abandonaram Deus e abandonaram o reino para criar seu próprio império, que colocava as pessoas como escravos. Então esse impacto espiritual desses anjos caídos entrando no corpo da pessoa faz a pessoa cair ao chão também. Aí você fala, então o Espírito Santo, quando a gente recebe um impacto, a gente não pode cair no chão? Gente, Deus tem liberdade. Isso não é Deus que provoca, é a estrutura física da pessoa. Tem pessoas que conseguem ficar em pé, ela resiste ao impacto da atmosfera. Tem pessoa que não resiste, ela se entrega. Se você sentir a presença de Deus muito forte, você vai sentir vontade de chorar. Tem gente que resiste e não chora. Quantas vezes já vi isso? Tem gente que segura o choro ali, você vê ela segurando e passando mal. Tem gente que resiste ali o impacto de Deus na atmosfera, porque você entra numa atmosfera que é o atômico da atmosfera, os átomos da atmosfera, a gravidade da atmosfera é modificada pela presença de Deus. E tem gente que acha que isso é só espiritual. Não é, é física. É física. Um corpo maior entrou no ambiente, toda a estrutura física, atmosférica do lugar é modificada. Após essa experiência com esses jovens, eles eram da Igreja Batista também, viu? E depois dessa experiência, eles ficaram assim, é como um início, né? Você fica assim na dúvida, será que foi? Será que não foi? O que está acontecendo? E aí, em cada reunião que nós fazíamos, a presença de Deus ia aumentando no lugar. Aumentando. Para você entender o que é esse aumento da presença de Deus. É como se fosse palpável. Vou trocar a palavra para você entender melhor. É como que você pudesse tocar. Você toca. Você toca. Entendeu? Ela te envolve. Imagina você entrando numa dessas empresas que tem uma hélice que faz você flutuar e treinar paraquedismo. Você já viu isso? Tem uma hélice assim no chão, você fica em cima de uma grade bem protegida e a hélice é ligada e a intensidade da hélice vai aumentando e você consegue fazer o treinamento ali de paraquedismo, de salto de paraquedismo, controlando o corpo, os movimentos e tudo. Então a presença de Deus é como se fosse essa hélice aumentando. É palpável o vento gerado por aquela hélice em alta potência, em alta rotatividade. Então aquele vento se torna palpável, você toca. A presença de Deus é como se fosse esse vento, ele fica palpável no ambiente. Palpável.
Sua estrutura molecular é mexida, tudo se mexe, tudo se transforma. Sua alma, seu espírito acorda. Isso causa uma sensação que você tivesse acabado de nascer. Jesus, quando falou com Nicodemos, ele estava falando do novo nascimento. Então você tem que entender que avivamento é você ficar vivo. Você sabia que estava dormindo, você sabia que estava paralisado, e aí você é acordado, você entende. Você entende, entendeu? Você entende que Deus existe e que você tem contato com Ele. Então você entende. Então não existe avivamento quando não há transformação. Então se você acha que avivamento é você estar num lugar cantando, não é avivamento. Se você acha que avivamento é estar num lugar onde tem uma pregação legal, que demora horas, não é avivamento. Se você acha que avivamento é estar num grupo de amigos que se amam, né, que está lá trocando ideia, conversando, salmodiando, cantando salmos, adorando, não é avivamento. Avivamento, você acorda. Você percebe que estava morto. Você percebe que estava dormindo. Você percebe, e isso te causa um pânico interno, um choro incontrolável. Você sente o Espírito Santo palpável ao teu redor e dentro de você. Ele te vira ao avesso. E aí você entende que você acabou de nascer de novo, que você começou a ser uma nova criatura. Você teve uma transformação mental. Avivamento é isso. Os jovens pediram para a gente se reunir toda semana. E toda semana, naquele dia, naquela hora marcada, o Espírito Santo entrava no lugar. E a gente sentia a atmosfera mudando. E não tinha ninguém que ficasse sendo líder de louvor, líder de pregação. Quem controlava era o Espírito Santo de Deus, e toda semana tinha uma novidade. A gente não sabia o que ele ia fazer. E isso que despertava a gente querer ir. Imagina você toda semana ter uma novidade boa. Toda semana você vai num lugar ter uma novidade boa. E isso é o avivamento. Uma novidade boa. Uma novidade. Uma vida nova. Novidade. Viu o avivamento? Transformação da mente, transformação da cultura, transformação da mentalidade, transformação daquilo que é errado, vindo para o reino de Deus e se ajustando ao reino, seguindo os princípios do reino. Então, deixando o que é errado e seguindo o caminho reto, o caminho do Senhor. Isso é avivamento. Isso acontece assim como se fosse uma explosão. É intenso, é um processo rápido, é explosivo. E por isso que causa tanta comoção, tanto choro. Então as pessoas que vão estar ali olhando, elas ficam procurando, né? Quando o Espírito Santo está mexendo com alguém, está fazendo essa transformação, essa comunicação. Muita gente está passando por um processo de transformação com o Espírito de Deus ali ao redor dele, como se fosse um vaso, né? Com a mão por fora e por dentro, um vaso para colocar um perfume caro. Então a pessoa está passando por aquele processo, aquela operação ali com o Espírito Santo, e as outras pessoas ficam olhando, em vez de pedir para passar pelo mesmo processo. Então quando você estiver em um lugar que o Espírito Santo está manifesto, que você sente ele, é palpável, não perca tempo olhando o que ele faz com os outros. Aproveite e fala, faz comigo também. Os líderes, né, as pessoas mais velhas, até diáconos, os obreiros, começaram a perceber o que estava acontecendo comigo, né? Quando eu chegava no lugar, aconteciam as manifestações de Deus. Quando eu não estava no lugar, não acontecia. Aí você fala assim, mas por quê? Porque a glória de Deus, ela fica colocada dentro de um vaso de barro que não tem valor algum. Esse vaso de barro somos nós. E somos ainda pessoas cheias de erros. Deus trabalha com a dolosidade, com o erro, para que a glória dele seja manifesta e não o homem. Então aqueles diáconos, aqueles líderes que eram mal preparados, não entendiam a palavra de Deus, começou uma perseguição. Os fariseus fizeram isso com Jesus, né? Então está havendo vantagens. Quando você tem uma manifestação de Deus na sua vida e as pessoas percebem, e quem tem essa manifestação de Deus pode ser um dom, os dons que estão ali declarados, a própria pessoa pode apagar, porque é um presente, né? Ela não precisa ter contato com Deus. Ela recebeu um presente, é um dom, ela pode apagar esse dom. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Você pode estar em um lugar onde os dons se manifestam. Isso não significa que aquelas pessoas que manifestam o dom, que o dom é uma ferramenta
não significa que ela tem contato com o construtor da ferramenta, entendeu? E o principal é você ter contato, amizade, ser ligado com o construtor da ferramenta e não com a ferramenta. A ferramenta, a gente extingue ela, a gente acaba com ela, a gente extermina ela, a ferramenta. Com o tempo a gente apaga a ferramenta. Se não tiver contato com o dono, o criador da ferramenta, a gente apaga a ferramenta, apaga o dom. Então grave isso aí. Avivamento não é manifestação de dons, porque o dom é um presente, é uma ferramenta. O avivamento é a manifestação de quem criou a ferramenta, o próprio Deus. Avivamento é quando ele está no lugar, o Criador está no lugar, o fabricante está no lugar. Isso que as pessoas se referem como avivamento. Jesus estava escondido no sistema de Deus, no céu, há vários milhões de anos. Você vai entender isso quando você ler a Bíblia com mais atenção. E aí Jesus foi manifesto ali na terra, entre os homens. O próprio Criador estava ali, o Verbo estava ali. Aconteceu o quê? Avivamento. As pessoas foram despertadas do sono. Mas aí aconteceu os dons, as curas, os sinais e maravilhas. Mas o que é o avivamento? A presença do Criador palpável. A presença dele. A presença dele no lugar palpável. Isso traz transformação mental. Não foi? Traz também transformação cultural. Não foi? Qual foi a cidadezinha que a pessoa que cobrava impostos falou assim: vou dar tudo que eu peguei de errado e vou recompensar em tantas vezes tudo que eu roubei? Houve uma transformação cultural, econômica naquele lugar. Jesus, pessoalmente no lugar, causa transformação, causa avivamento. Então, avivamento é uma transformação. Se não tem transformação, não é avivamento. Então, Jesus não está presente. Vou falar assim, tá? Para entender melhor. Deus não está presente fisicamente. Você está conseguindo entender? Deus não está presente fisicamente. Jesus não está presente fisicamente. O Espírito Santo não está presente fisicamente. Isso que é avivamento, na linguagem que o povo usa, entendeu? Mas o avivamento, quando eles estão presentes, acontece transformação imediata, ali na hora. Não é um processo demorado, é transformação. Então as pessoas que vão se entregar ou não. E aí você vai ver um monte de gente que não sente nada, não sente nem cosquinha, porque ela não se entrega, ela não quer transformar. Ela não quer se receber transformação. Ela não busca isso. Ela acha que vivendo do jeito dela é que está suficiente. Então essa pessoa vai estar no lugar que tem o mover, a transformação de Deus ali densa, mexendo com o átomo, com a atmosfera. E essa pessoa fala, não quero. Então ela não vai sentir nada, ela vai ser uma espectadora, ela não vai participar. Ela é somente uma espectadora, não participa. Ela está vendo uma televisão, entenderam? Ela está distante de tudo e de todos. Então ela não recebe o impacto. Então as pessoas que criticam, as pessoas que comentam, as pessoas que têm essa cultura de maldizer, falar mal, elas não sentem, elas não participam, elas estão elas estão à distância, elas estão ali do lado da presença física de Deus e elas não sentem. Deus se esconde na fenda da rocha e elas não vê nada, gente. Jesus está ali na frente dela, elas falam, onde está você? Quem é você? É mesmo, é. Elas são gente sem noção, são perdidas em si mesmas. Por isso que elas vivem comentando, falando mal, criticando, porque elas não têm vida. Estão mortas. Precisa acordar, mas só acorda se elas quiserem. Depende delas. É a livre escolha delas. É o livre-arbítrio delas. Elas decidem. Quando elas falarem assim, Deus me acorda, Deus me acorde, me dê fé, me ajude a crer. Ah, o Jairo, né, é da menininha. A Thalita Cumi, me ajude a crer. Ressuscita. Então vai depender de você, cara. O avivamento é pessoal, não é coletivo. Deus está ali no lugar. Então você vai ter 50 pessoas que estão
participando, estão dentro, você vai ter 300 pessoas que estão assistindo à distância, não participam. Entendeu o que é avivamento? É pessoal. Depois, nessas reuniões que já estavam cheias de jovens, Deus abriu outros lugares com mais pessoas procurando essa presença de Deus palpável. Em uma casa só, pequena, viu, gente? Uma casa pequena, dentro de um terreno de 15 metros por 9, mais ou menos, se acumulavam ali de 40 a 120 jovens. Depois, esses jovens, conversando uns com os outros, até na igreja católica pediram assim, você podia nos ensinar o reino de Deus? E aí começou um mover intenso. Existiam reuniões que apareciam de 3 a 6 mil pessoas. Os padres começaram a pedir como que era aquele movimento, como se fazia para ter a presença de Deus daquele jeito. E missas que demoravam 1 hora, 20 minutos, começaram a demorar 6 horas, 8 horas. Isso tem várias testemunhas, tem filmagens, tem gravações. Então, para você ver, quando o avivamento chega no lugar, ele pega todo mundo. Você acha que o avivamento é só feito para evangélico? Você não conhece a história. O avivamento chega no lugar, ele pega todo mundo. Todo mundo. Deus vem resgatar os seus filhos. Isso é o avivamento. Certa vez eu conversei com o Mike e com o Davi e dei um relatório para eles mostrando o que Deus estava fazendo. Eu me lembro que o Davi, ele falou assim, o Mike e o Davi da casa de Davi, se eu não me engano, lá do sul, né? Paraná, Londrina. E o Davi falou assim, mas isso aqui não é real. Aí eu olhei para a cara dele e não respondi. Porque a gente vive coisas e as pessoas desconfiam. E eu falei assim para eles, as pessoas precisam de Deus e não as religiões. As pessoas. E as pessoas estão em todos os lugares. Ouçam o Espírito de Deus e vá aonde essas pessoas estiverem. E depois algumas pessoas me trouxeram, né, assim, as fotos, gravações de onde eles estavam. Eu falei, graças a Deus, eles ouviram o Espírito Santo. Certa vez eu conversei com a Valnice Milhomes, e expliquei para ela, falei assim, o Espírito Santo entregou projetos, planos para vocês, que são mais velhos, que estão à frente desse combate no Brasil, para trazer suas bases ministeriais para Brasília. Por que vocês não fizeram isso até agora? E ela ficou me olhando assim, com aquela cara de, ué, quem é você? Então você vai encontrar várias pessoas que têm nomes, não porque tem nomes porque elas procuram isso, mas tem nomes porque o Senhor coloca ela nessas posições, na posição de liderança para aparecer e para ensinar. Porque quem ensina, infelizmente, tem que aparecer. Não dá para você esconder uma lâmpada debaixo da mesa, sabe? Dependendo do que Deus manda você fazer, você aparece. Graças a Deus, muita gente não precisa aparecer. Os 7 mil não precisam aparecer, graças a Deus. Então, o Senhor vai estar conversando ali com você e mostrando um projeto, um plano nacional. E as pessoas que estão lá na frente, eles esquecem que existe 7 mil. Existem, tá, gente? Os 7 mil existe até hoje. Existem lugares que tem avivamento que está perdurando por mais de 10, 20, 30 anos. E por que ninguém sabe desses lugares? Porque esses lugares estão escondidos em Deus, são secretos. A intimidade com o Senhor é algo tão caro que as pessoas que conseguem alcançar isso, não é que elas não queiram compartilhar, mas como eu falei lá no início, se lembra dos haters? Se lembra dos acusadores? Se lembra dos aliançados com o mal? Se lembra dos amaldiçoadores? Se lembra das pessoas que falam, que comentam, que menosprezam a Deus? Jesus estava ali na terra manifesto. E o que os maldizentes falavam? Ele é Belzebu. Então você vai ver um monte de pessoas que se chama de irmãozinho, um monte de adorador, que se chama-se de adorador e não é coisa nenhuma, um monte de musicista, de músicos, um monte de pregador, um monte de gente que parece que é do reino, mas só parece. Não tem nada dentro do fruto, é oco. Não tem nada dentro do pão de queijo, é oco. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão falar mal, porque elas estão perdendo, elas não estão tendo vantagens. Uma casa cheia, uma igreja cheia, se o pastor recebe do salário ali, contado na porcentagem de dízimos e oferta, ele tem vantagem. Um cantor, ele recebe ali das músicas deles no Spotify, no YouTube, nos vídeos, no que ele faz, as pessoas estão visitando lá os canais dele, ele tem vantagem.
Então ele cai uma receita de 40 mil para 5 mil reais, essa pessoa faz o que para levantar a receita? Ela começa a falar mal dos movimentos que Deus está fazendo na terra. Ela começa a falar mal das pessoas que servem a Deus, que não estão ganhando nada com aquilo, mas estão doando-se, estão se entregando. São pessoas que não buscam vantagem, são pessoas que buscam a Deus. Então essas pessoas que recebem esse avivamento porque se doaram a Deus, elas não querem abrir esse lugar para esses haters, para esses acusadores. Porque é caro a manifestação de Deus, é caro a intimidade, entendeu? É precioso. Então eles dão valor, eles não jogam pérolas a porcos. Mas agora, no final dos tempos, Deus vai abrir vários desses lugares que estão escondidos há décadas, que tem avivamento há décadas, e Deus vai abrir, porque chegou a hora do resgate total. Estão me entendendo? Isso são coisas secretas que a maioria das pessoas não sabe. As pessoas pensam que o avivamento acontecia em 2 anos, 4 anos e parava. Não é a realidade. Esses lugares estão escondidos. Em todo local que Deus me enviava, o primeiro trabalho que era feito era a pessoa entender quem era o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Em um desses lugares, no ano de 1993, você já era nascido? Os jovens aprenderam a ouvir o Espírito Santo, aprenderam a ser sensível, a temer a Deus. Temer não é ter medo, viu? Temer é você respeitar a Deus, respeitar quem Ele é. Identidade. As pessoas te respeitam quem você é. Então os jovens aprenderam. E a gente ali adorando, ficamos cantando uma mesma música 11 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas ininterruptamente, sem parar. Eu já ouvi vários ministros falando assim: eu não gosto desse negócio de ficar cantando, repetindo música. Isso só existe onde a presença física de Deus está presente, onde tem avivamento. Não é repetindo música porque quer, não. É porque o mover do Espírito que está ali está fazendo a alma colocar aquela música para fora através das cordas vocais. Entendeu? Tem ministro que não entende muita coisa, né? A gente tem que ensinar. Os mais velhos têm que ensinar os mais novos, né? Os mais novos também ensinam os mais velhos, né? Timóteo não foi enviado para isso? Então, quando o mover de Deus, a presença de Deus é física no lugar, a gente ora durante 10 horas, a gente conversa com ele durante 12 horas. Os pais dos jovens que vão nesses encontros, que iam nesses encontros na década de 90, na década de 2000, agora também em 2010, 2020, os pais ficam reclamando: mas por que vocês tanto fazem lá? O negócio começa 1h da tarde, meia-noite, vocês ainda estão lá. Então, existem esses lugares? Sim, existe. Eu participo deles. E eu ensino isso para você entender como que é o reino de Deus. Você ter sensibilidade. Pessoas que não têm sensibilidade ficam à distância de tudo que Deus faz. Não conseguem entrar no avivamento. Não conseguem perceber que as pessoas sentem dores. Não conseguem perceber que existe o mover do Espírito Santo. Não conseguem perceber que a palavra é verdade. Não conseguem perceber Deus no lugar. Elas são insensíveis. Críticas, como está descrito, como está escrito na palavra, na escritura. Então se você se sente assim, peça para Deus para sair dessa posição. Venha para a posição de ser sensível, de ouvir, éfata, de seguir. O ensino tinha alcançado mais jovens, mais gerações, e aí até mesmo dentro da Igreja Católica, movimentos como Segue-me, Renascer, tiveram vários moveres espirituais densos. Pessoas começaram a flutuar, serem batizadas com impacto. Participei de alguns desses lugares onde eu estava ministrando, fechado, né? Porque não era aberto, porque os padres ficavam procurando. Tem um evangélico misturado aí com o povo. Só conversa fiada, né? Não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, não sou muçulmano. Eu sou filho de Deus. Então, quando você tem essa identidade, as pessoas tentam te rotular de qualquer coisa, porque elas não sabem o que é ser filho de Deus. O que é isso, ser filho de Deus? Elas sabem o que é ser religião, ser dogmático, ser ritualista. Elas não sabem o que é ser filho. Então, elas ficam perdidas. Elas precisam colocar um rótulo. Então, a presença de Deus vai com os filhos
Quem é que clama? Quem é que geme pelos filhos de Deus? Quem? Está escrito na palavra. Estão gemendo, estão clamando pelos filhos de Deus. Até as pedras clamam. Onde estão os filhos de Deus? Estamos no ano de 2023. Aonde estão os filhos de Deus? Estão preocupados com suas redes sociais, com seus views, com o dinheiro que ganha criticando os outros, com a força do braço, estão preocupados com seus concursos, estão preocupados com suas carreiras. Claro que Deus usa a carreira, claro que Deus usa o youtuber, claro que Deus usa a rede social, mas só usa de quem procura o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não procura o reino de Deus em primeiro lugar, você não está sendo usado. Você pode ser somente um jumento que carregou Jesus nas costas, ou um jumento que virou um profeta, que falou com Balaão, mas só é um jumento, não é um filho. Não vai entrar pós-morte ou pós-arrebatamento no reino de Deus, você vai para outro lugar. E está na sua decisão ser um jumento ou ser um filho. Ser um profeta de 10 minutos, igual um jumento, ou ser um filho. Ser um carregador da glória de Deus, Jesus Cristo, por uns 10 minutos, e depois acabou. Não tem mais nada. Está no seu livre-arbítrio. O que você quer ser? Um jumento? Um jumento profético? Um jumento que carrega Jesus nas costas? Só dura 10 minutos. 10 minutos, acabou, passou, já era. E não é mais nada. Mas filho não, filho é eterno. Eterno na luz e eterno com Deus. E não nas trevas. Está no seu livre-arbítrio. O que você quer ser? Você quer aparecer? Quer virar personagem de um livro? Você quer estar brilhando nas luzes dos palcos? Quer ser o jumento dos palcos, né? O profeta de 10 minutos? O carregador de 10 minutos? Está no seu livre-arbítrio. Fica esperto, moço. Acorda. Dentro do lugar onde está a presença de Deus palpável, o que chamamos hoje de avivamento. Então o que acontece? Você vai ver curas, libertação, vai ver pessoas chorando, vai ver pessoas deitadas ao chão rindo, se contorcendo, vai ver pessoas pulando, vai ver pessoas sentadas quietinhas, assim como se estivesse igual uma estátua paralisada. Você vai ver pessoas levantando de cadeira de roda. Você vai ver pessoas sendo curadas de várias doenças. Não tem doença que resista. Você vai ver essas pessoas sendo curadas. As pessoas sendo libertas de doenças. Libertas de traumas. Libertas de memórias. Pessoas que vêm ter memórias apaziguadas, apagadas, silenciadas. Pessoas que vão ter um renovar, um avivar de vida, um avivamento. O passado é apagado, diminuído aquela dor. Você vai ver coisas que vai mexer muito contigo. E o que eu indico a você? Não perca tempo olhando. É bom ver sim, mas não perca tempo. Quando você entrar num lugar desse, procura para você. Seja egoísta, fala: Deus, eu vim aqui por causa de mim. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Eu vim aqui por causa de mim. Eu vim aqui para eu ser salvo, resgatado de mim mesmo. As pessoas perguntam, né? Ser resgatado de quem? De mim mesmo, de si mesmo, cara. Peça para ser resgatado de você mesmo, das suas mentalidades atrofiadas, perdidas, lost. Peça para ser resgatado de si mesmo. Porque você mesmo está levando você para o abismo. São dois cegos andando, vai cair no abismo. Você e a outra pessoa que te ajuda nisso aí, nesse caminho errado. Avivamento. Quando você entrar no lugar que Deus está lá presente, avivando as pessoas, trazendo vida para as pessoas, gaste tempo para você mesmo. Gaste tempo com você mesmo. Gaste tempo com você mesmo. Seja egoísta com você mesmo. Procure para você. Não fica perdendo tempo olhando para os outros, não. Quantos e quantos anos eu vejo isso. Deus está no lugar e as pessoas estão preocupadas naquele outro lá que está gritando. No outro que está batendo os braços, parecendo que está voando. No outro que está no chão. No outro que está falando vários idiomas. Fica preocupado em ver as coisas. Não se preocupe. Ah, mas eu vi esse negócio de errado. Ah, mas eu vi isso. Então você não está procurando Deus, moço. Você está procurando o quê? Fama? Views no seu canal? Na sua rede social?
procurando falar alguma coisa para as pessoas verem, para você ganhar seu dinheirinho. Ah, você faz parte daquele grupo que fala assim, dá um joinha para mim, e você não explica para ninguém que o joinha lá rende dinheiro no YouTube. Você não explica não, né? Você é falso também, né? Você fala, é importante pro canal, é importante porque vai divulgar para outras pessoas. Porque você não fala assim, é importante para mim, vai me dar dinheiro, o YouTube vai me dar dinheiro. Quanto mais joinhas, quanto mais views, eu ganho mais dinheiro. Então é importante para mim. Fala assim, fala claro. Fala aberto, fala transparente. Para de enganar as pessoas. Então quando você para de enganar as pessoas e para de enganar a si mesmo, quando você entra num lugar que Deus está presente, fisicamente, vou falar assim para você, orelha, você entender. Quando Deus está presente fisicamente, na física humana, para você entender, na física quântica, você que é mais evoluído, desenvolvido, quando Deus está presente, você não fica procurando erros, você fica procurando a presença dele para ele transformar a sua mentalidade. Romanos 12, 2. Se você busca a Deus procurando vantagens, você não vai encontrar. Lamento te falar isso. Você não vai encontrar. Você não vai temer a Deus. Você não vai conhecê-lo face a face. Você está procurando vantagens. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que sabe tudo. Uma pessoa que ouve seus pensamentos. Você não consegue esconder os seus pensamentos dele. Então peça para ele transformar seus pensamentos. Não busque vantagens. Busque ele. O que aparece? Qual é o fruto que surge, né? Que a gente está ali vendo ele. Que a pessoa mostra. Quando ela está nesse tipo de ambiente, ela não está procurando Deus, não está procurando o avivamento, a transformação de vida. O que aparece? Tem um programa no YouTube, passava antigamente na televisão, dependendo do lugar que você mora, né? Da Igreja Adventista, de um teólogo e pesquisador chamado Rodrigo. O programa chamava Evidências. As descobertas que os cientistas que pesquisam o passado, a ciência que pesquisa o passado, descobria ali um vaso antigo, um pedaço de rocha, uma inscrição, uma casa antiga de pedras ali debaixo da areia. Então eles mostravam essas evidências e a prova do que a palavra estava mostrando é real. A palavra, a Bíblia que você conhece, a Escritura. Então, pegando esse gancho desse programa do Rodrigo, a Evidências, quais são as evidências que aparecem, que são mostradas claramente quando uma pessoa está no lugar desse, que não foi procurar a Deus a sua própria transformação? Quais são as evidências? O que aparece? O que essa pessoa mostra? Vamos lá ver? Maldizer. Crítica. Essa é a primeira evidência. A pessoa critica algo que ela não sabe nem como funciona, que ela nunca experimentou. É a mesma coisa de você falar qual é o sabor do gosto de uma laranja e não saber, não experimentou, de uma banana, de uma maçã, de uma pera. Aí você só come bolo de chocolate. Aí você vai lá, chupa uma laranja e fala, a laranja é azeda. Claro, moço, você está deformado mentalmente. Como que você vai identificar o gosto de uma laranja? Você só come coisa fabricada, falsa, industrializada, cheia de coisas químicas que você não sabe nem o que significa aqueles nomezinhos na embalagem. Aí quando você come alguma coisa natural, sobre o natural, você não identifica e você critica. Então a primeira evidência é a crítica, maldizer. A segunda manifestação é você tenta desmerecer aquele lugar. Você tenta inventar histórias. Você na verdade inventa, você começa a mentir, né? Faz parceria com Sítinas, raiz de acusador, acusação. Então você começa a acusar, mentir sobre aquele lugar. Você procura as pessoas que estão na frente, que estão organizando, quais são as pessoas que estão ali naquele conjunto. Você fica procurando os erros dessas pessoas e coloca todos esses erros aflorados acima. Você mente, você cria um boato. Você aumenta as histórias, fermenta as histórias para que outras pessoas não vá para aquele lugar, porque você não está tendo vantagens. Você não está tendo vantagens, então você tem que estragar aquele negócio lá, entendeu? Isso é uma evidência que você está procurando a glória de si mesmo. Você não quer glorificar Jesus. Você quer glorificar a si mesmo. Você fala assim, e o meu ministério?
Ah, e o meu chamado? Ah, e o lugar onde estou não tem tanta gente assim? O que que esse cara tem? O que que ele faz para essas coisas acontecer? O que que ele tem que eu não tenho? Então eu vou desmerecer esse lugar, vou desmerecer essa pessoa. Então você começa a agir igual Sitanas, Satanás, Lúcifer no céu, desmerecendo o que Deus está chamando aquela pessoa, desmerecendo aquele lugar. Você fez parceria com o inferno, meu amigo. Essa é a segunda evidência. A terceira evidência é você tentar se promover, você levar seu nome, elevar seu nome. Se você tiver oportunidade, você pega o microfone, você pega o violão, a guitarra e você quer aparecer, você vai se promover. Você vai aproveitar aquele lugar para você fazer comércio, que está escrito em Ezequiel 28. Você vai querer comercializar naquele meio, vai reproduzir o que aconteceu no céu, entendeu? Você vai querer agregar um terço das pessoas ali contigo, entendeu? Tá conseguindo entender? Se você ler a palavra, você entende os textos que eu estou falando aqui. Então você vai querer agregar, ajuntar as pessoas ao redor de si, fazer um grupinho. E esse grupinho você vai levantar contra aquele propósito que aquele lugar está fazendo, porque você está aliançado com Sitanas. Você está aliançado com a mentira. Você não está tendo vantagem. Você quer a glória de si mesmo e não a de Jesus. Você não se levantou para ser sacrificado. Você não se levantou para ser transformado. Você não se dedicou. Você não quis estar no altar para você ser queimado. Você quer a glória para si mesmo. Então você vai queimar as pessoas que estão fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Porque você ficou se aliançado com a carne. A carne é aliançada com Satanás, com Lúcifer. Então você não quer que as pessoas caminhem pelo caminho de Jesus. Você quer que as pessoas caminhem pelo seu caminho. Quarta manifestação, a evidência, né? Saul, antes que o profeta Samuel chegasse lá e perguntasse para ele: por que você não fez o que o Senhor mandou através de mim, que sou o profeta? Por que, Saul, você não fez? Tô ouvindo aí as vaquinhas mugindo, tô ouvindo aí o que você devia ter feito, os inimigos estão aí ainda. O que Saul tinha feito antes de tudo isso? Ele tinha levantado uma estátua de si mesmo para ser reverenciado, para ser admirado, para receber glória. Então a quarta evidência está afiliada à terceira evidência, a manifestação do ego, entendeu? Só que agora está física. Você montou um lugar para as pessoas te adorarem, te glorificarem. Esse lugar é uma posição. Ah, quando a pessoa não me chama de pastor, quando a pessoa não me chama de padre, quando a pessoa não me chama de frei, quando a pessoa não me chama de um título que eu recebi, quando a pessoa não me chama disso, ela está me desrespeitando. Você tem uma estátua, Saul. Você tem uma estátua, você está querendo glória, você tem uma estátua. Então o que acontece quando você está dentro de um avivamento? Não acontece nada. Você está dentro desse lugar procurando coisas para si, vantagens, e você está atrapalhando o lugar. Nessas décadas todas, vivendo dentro de um avivamento constante, são essas 4 amostras de frutos que a gente mais vê. Então eu vi muitos boatos de pessoas que queriam vantagem para si mesmo, falando que a gente não orava, falando que a gente não estudava a Bíblia, falando que era um lugar de prostituição, falando que era um lugar de pessoas mentirosas, falando que era um lugar de pessoas lunáticas, falando que era um lugar de pessoas que não queriam trabalhar para ganhar dinheiro, falando que era um lugar de pessoas alienadas. Então, vai ser enviado para um lugar que tem avivamento os críticos, os Sitanas, os acusadores, igual no céu. O acusador chega na roda dos irmãos lá e começa a acusar. Aí o que você tem que fazer? Cara, você tem que cair a ficha que você é um acusador e você fechar sua boquinha e começar a procurar a Deus para ele transformar você. Você não está indo para lá para julgar nada nem ninguém. Você tem que ir para lá para ver a presença de Deus física e falar: me socorra, me salve. Mas se você é um cara egoísta, filho de Sitanas, você não vai ver nada disso. Você quer ter vantagem no lugar. Você quer ganhar. Não é? Que tal se abandonar essa cultura do inferno? A sala começou a tremer, fisicamente tremer. As 7 pessoas que Deus chamou caíram ao chão e começaram a falar em línguas. E a sala tremendo, e um fogo intenso esquentou a sala. A sala parecia que tinha chegado a 45 graus ou 50 graus centígrados.
É uma coisa muito incrível quando Deus está numa sala e a sua presença tremeu, gente, tremeu, parecendo um terremoto. E no lugar que a gente estava não havia um terremoto, era no Brasil, colado com Brasília. Não estava havendo terremoto, não apareceu abalo sísmico em lugar nenhum, nem em reportagem nenhuma, nem nos equipamentos que medem os abalos sísmicos. Era espiritual interferindo no físico. Em outra reunião, a gente estava lá orando, conversando com Deus, e a presença de Deus entrou tão forte que a gente ouviu rodas, como se fossem catracas de motores, ouviu rugidos de leões altíssimos, que fazia a gente se tremer por dentro. Ouvimos coisas rodando dentro da parede, escorria óleos na parede, óleos de vários cheiros, de várias texturas e oleosidades. Sabe? Pozinho de ouro na parede, pozinho de prata, pozinho de ouro sobre o corpo, sobre os braços, sobre a cabeça. Pedras preciosas por dentro da roupa íntima das pessoas, por dentro da roupa, no carpete, no tapete. Hexágonos feitos de material dourado, surgindo do nada, caindo na cabeça da gente, caindo no carpete. Cheios de coisas extras físicas, extra átomos, porque a presença de Deus é sólida no lugar. Quantas vezes vi isso na boca das pessoas com diamante, com ouro sendo feito sobre obturações antigas. Pessoas que cresceram cabelos, emagreceram. Tinha onde não tinha braço, surgiu braços com mãos, levantaram de cadeira de rodas. Não tinha a cartilagem do joelho, a rótula, e o joelho era uma coisa só, e a pessoa conseguia, desse ambiente, nessa atmosfera onde Deus estava, mover o joelho, coisa que não fazia 30, 40, 50 anos, porque Deus estava no lugar. O avivamento é isso. Tudo que é aquilo que a ciência fala que é impossível, não é impossível a Deus. Quando Ele está presente no lugar, quando é Ele, e eu vi isso não parou. Mas isso acontece onde tem pessoas dispostas, disponíveis, onde tem pessoas com sede do Espírito Santo e não com sede de vantagens, sede de dinheiro, sede de aparecer, querendo fama e glória a si mesmo. Mas pessoas com sede de Deus, sede de Jesus, sede do Espírito Santo. Então essas coisas não param. A adoração é um impacto. A presença de Deus é um impacto. As coisas sobrenaturais se tornam como se fossem naturais. E essas coisas não param. Eu vejo isso há 35 anos constantemente. E eles têm uns períodos de pause porque pessoas que procuram vantagens entram ali e começam a perturbar a atmosfera. Trabalhei com um evento onde a gente convidei o Silvério Pérez, lá antiga do grupo Koinonia, e o Silvério estava ali tocando, e eu fiquei na portaria vigiando, e várias pessoas estavam se rendendo à presença de Deus naquele avivamento, naquele mover intenso, e um senhor se jogou no salão, jogou as carteiras de cigarro para frente, e começou a chorar, e eu fui lá conversar com ele, eu falei, o que está havendo? Por que o senhor entrou aqui? Aí falou, eu sou taxista, eu estava subindo aqui a rua e eu ouvi uma voz forte no meu ouvido, dentro de mim, não sei nem explicar como é isso, e ela falou assim comigo, entra aqui agora, e eu freiei o carro, entrei correndo, e quando cheguei aqui senti um impacto, uma força me envolveu, e comecei a chorar, e comecei a me arrepender porque eu fumo, porque eu tenho coisas erradas na minha vida, e eu quero saber se isso é Deus. Isso eu vi pessoalmente. Em plena madrugada, no eixão da folia, trabalhando ali, mostrando o avivamento de Deus, os jovens, quando ouviam e entendiam sobre quem a gente estava falando, eu me lembro disso bem claramente. O Espírito de Deus descia no lugar com a presença deles, e os jovens me arrancavam a camisa, me puxando, falando, você não vai sair daqui, a gente quer mais desse Deus, a gente não conhecia esse Deus. Desesperados no meio do carnaval, desesperados. E quantas pessoas eu encontrava que tinham passado por dentro de igrejas e quando via aquilo falava assim, eu não conhecia esse Deus lá dentro da igreja. Quem Deus é esse? Esse Jesus eu não conhecia, eu só conhecia o ritual, eu não conhecia esse Jesus. E ficavam no chão deitados, desesperados. Em umas dessas, 2 trios elétricos pararam, as pessoas desciam, mais de 2.000 pessoas impactadas no meio do eixão. Vocês já viram algo parecido?
no meio do eixão, parados, e a glória de Deus descendo em cima das pessoas. Isso é avivamento. No antigo estágio Mané Garrincha, obedecendo uma ordem do Senhor, levantando as mãos numa reunião de mais de 15 mil pessoas. E o Senhor mandando fazer um comando espiritual sobre as pessoas que estavam na arquibancada. E a glória de Deus desceu sobre aquelas pessoas e veio batizando com plenitude do Espírito Santo. Parecia um jogo de dominó caindo. Já viu as pecinhas do dominó caindo? Centenas de pessoas caindo uma do lado da outra, assim, no mover do Espírito, de um lado direito caindo assim para o esquerdo. Centenas e centenas de pessoas. E os líderes do movimento que estava acontecendo lá, que era religioso, veio falar comigo falando assim: o que você fez? O que é isso? E eu tive que explicar para eles que era o mover do Espírito Santo, era o avivamento. Isso causa transformação? Se não causar transformação, não é avivamento. E você pega esses jovens que receberam essa dose de Deus, esse transformar de Deus, pintando muros dos vizinhos, pintando as casas dos vizinhos de graça, comprando as latas de tinta, o material e pintando as casas dos vizinhos, fazendo jardins na cidade. A prefeitura nem sabe quem são. Em algumas reuniões os prefeitos falam assim: são os nossos adversários do outro partido, e nem sabem que são pessoas que receberam transformação e querem zelar pela cidade. Então eles fazem jardins, eles tiram dinheiro do próprio bolso para fazer isso, gastam 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 reais fazendo jardins, porque eles sabem que jardins melhoram a qualidade de vida das pessoas. Você vê esses jovens levando toneladas e toneladas de alimento para pessoas que não têm alimentos. Você vê esses jovens fazendo ações sociais, entregando os remédios, entregando coisas que as pessoas precisam para tomar conta de si mesmas, entregando roupas. Você vê esses jovens entrando nas casas das pessoas, levando móveis, guarda-roupa, sofá, televisão, dando de presente para as pessoas que não têm, dando de presente casas reformadas, entregando para essas pessoas bicicletas, até mesmo automóveis de presentes. Isso é transformação. É isso que eu vejo há 35 anos. Quando o avivamento chega no lugar, há transformação. Acontece esse tipo de transformação. Se você acha que avivamento é ficar somente orando em línguas, falando em profecias, cantando e adorando, e não gera uma transformação mental, na mentalidade, na cultura dentro da pessoa, isso não é avivamento. Avivamento gera uma transformação cultural, mentalidade, gera mentalidade diferente. A pessoa deixa de ser egoísta, de olhar para o próprio umbigo e começa a ver para o outro. A pessoa deixa de ser uma pessoa que olha para a sua vantagem e olha para o bem do outro. Nesses testemunhos todos, quantas vezes eu vi chegando nas pessoas onde tem trabalho dentro de cidades como postos de saúde e ver que não tem os equipamentos são comprados e doados para aqueles profissionais. Chega na delegacia, vê que faltam equipamentos ou que estão quebrados, eles pegam os equipamentos, consertam e compram novos e doam para aquelas pessoas que trabalham ali naquele serviço, para o corpo de bombeiro, para a polícia civil e militar. Eles melhoram o ambiente onde as pessoas estão trabalhando, colocam jardins ao redor, trocam iluminação, compram lâmpadas, trocam lâmpadas de ruas que eram totalmente apagadas, fazem calçadas, arborização, gastam do próprio bolso. Isso foi uma transformação mental que aconteceu por causa de um avivamento. Isso é avivamento. Avivamento traz transformação. A pessoa para de viver somente para si e começa a viver para os outros. Começa a ter compaixão, começa a ter misericórdia. Isso é um avivamento constante que traz transformação. Isso é a presença real de Deus, onde traz transformação real. Real, não é conversa, não é somente palavras, mas ações. Ações. Avivamento é isso. Vimos que o cerrado, que as florestas foram desmatadas, está acabando a água. O que foi feito então? Compramos várias árvores, 300, 600, 1.500 árvores e plantamos. 3.000 metros quadrados de grama, sementes diversas, árvores nativas e fomos lá e plantamos. Isso é avivamento para manter a água para a população, para as pessoas. Isso é avivamento.
tá vendo que tá tendo uma infestação de praga, de dengue, faz uma pesquisa e descobre que existe uma planta que pode impedir aquilo, então começa a trabalhar na mente das pessoas para que elas tenham essa planta em casa. Mais de 1,5 milhão de sementes plantadas para combater a dengue, limpar as caixas d'água dos vizinhos, das ruas, trocar as tampas, comprar tampas, colocar tampas nas caixas d'água, diversas tampas, limpar a rua, varrer a rua, fazer tudo aquilo que as pessoas não fazem. Isso é transformação, se importar com o outro. Isso é avivamento, se importar com o outro, um avivamento urbano que é praticado há 35 anos. Produzir comida, construir hortas, ensinar as pessoas a trabalharem com comida, abrir empresas, prosperarem. Isso é transformação, tirando as pessoas da miséria, transformando as pessoas em empresárias, mostrando como funciona o conhecimento, levando dignidade. Isso é avivamento. Conheci John Walker, a família Walker, os criadores da revista Impacto na década de 90, e o Walker falava algumas coisas comigo que eu falava com ele que eu era mais radical que ele. Se a gente se encontrasse ia ser uma radicalidade completa, e aprendi com eles muita coisa ali, todo o material que eles tinham, e vi a vida real que eles viviam. E eu tive numa reunião e o filho de John Walker, o John Walker já tinha partido, e o filho de John Walker, o Robert, me falou o seguinte: saia do sistema, saia da Babilônia. E aí eu comecei a estudar sobre o sistema que eu estava vivendo para sair, para que o avivamento continuasse. E ele me explicou que na época que eles estavam crescendo muito, o Senhor colocou uma confusão no meio deles. E eles se separaram, porque eles estavam vivendo um sistema, e o reino de Deus não é um sistema. Eu aprendi com aquilo, e a gente compartilhou e passou horas ali sentado conversando. E à noite a gente foi orar e eu vi a presença de Deus sobre ele. A presença de Deus era tão alta dentro daquela capelinha, tão alta, que o meu corpo foi jogado no chão e eu não conseguia levantar a cabeça. Isso é quando uma pessoa procura a Deus com sinceridade, não procurando vantagem. E ele passava os dias andando dentro do mato, da floresta, conversando com Jesus. Você acredita que tem gente que anda com Jesus e vê Jesus? Você sabia disso? E a família dele acionava os bombeiros para achar, e quando achava ele reclamava: ah, vocês me atrapalharam. Eu conheço pessoas que tomam café com Jesus, comem pão com ela. Você vai falar assim: ah, esse cara tá alucinado. Moço, alucinado tá você que não sabe a realidade do espiritual. Você está perdido. Jesus tem contato físico com pessoas que se dedicam a ele aqui na terra, que são filhos, e não jumento, filhos, amigos de verdade. Você quer esse tipo de avivamento na sua vida? Você quer esse tipo de avivamento na sua vida? Eu estou te perguntando, quer? Então você vai ter que lembrar. O que você precisa fazer para perder o avivamento? Isso mesmo, para perder o avivamento. O que você precisa? Você tem que maldizer, criticar. Você costuma se reunir na sua casa e ficar maldizendo as pessoas, criticando? Beleza, você já é candidato a perder o avivamento. O que você precisa fazer mais? Você precisa desmerecer o lugar, você precisa desmerecer as pessoas que estão no mover. Ótimo, você já tem 2 pontos para perder o avivamento. Em terceiro lugar, você precisa fazer sua autopromoção, você tem que se vender, você tem que fazer a sua estátua igual Saul, sabe? Fazer seu próprio nome, é isso que importa. Você já tem 3 pontos, agora você já garantiu a sua perda de avivamento. Você precisa fazer a estátua, moço, hoje, levanta hoje, receba a glória no lugar de Jesus e perca o avivamento. Tá fazendo isso? Você não está no avivamento. É assim que funciona o avivamento. Nos lugares, nesses anos todos, onde estive ministrando, transferindo o que Deus queria deles, santidade ao Senhor, que não quiseram desenvolver, se transformar, Gálatas 5, a partir do verso 13 por diante, que não quiseram, que já achavam que já estavam transformados, mesmo sabendo que estavam fazendo boicote a si mesmos, autossabotagem, que estavam no caminho errado, essas pessoas não receberam avivamento. As igrejas funcionam, as denominações funcionam pela força do braço. É pela força do braço, ativismo. E não é a manifestação de Jesus com a presença dele. É ativismo, é a manifestação dos dons que são presentes
Presentes de Deus que com o tempo se extinguem. Presentes e não a presença de Deus. As nossas atitudes que limitam o espaço da presença de Deus. Você quer somente o presente dele? Os dons? A bênção? Então é isso que você vai ter. Você vai se mover na atividade, você vai criar shows, você vai criar eventos, você vai fazer de tudo para chamar as pessoas para ali, para ofertarem, para estar presente, para encher o lugar, mas não tem a presença. A presença. A nossa própria vida tem que levar a presença, sabe? É individual a presença, o avivamento é individual. E quando você ajunta várias pessoas, ou uma ou duas pessoas, como Jesus mesmo falou, e essas pessoas querem Jesus, querem a presença de Deus, ali ele vai estar. Então as pessoas que estão ao redor se beneficiam daquelas duas, porque aquelas duas não estão ali para negociar. Ezequiel 28, não estão trabalhando com comércio, estão buscando a Deus com inteireza de coração, com coração íntegro, inteiro, completo. Não foram ali para negociar, não foram ali para buscar fama, oferta, glória. Estão literalmente desesperados por Deus, são caçadores de Deus. E isso faz com que Jesus se mova, que vá ver frente a frente e olhar e falar assim: olha só, tem gente aqui que me quer de verdade, que não está procurando os dons, que não estão procurando vantagens, que não estão procurando bênçãos, prosperidades financeiras, etc, etc, etc. Estão me procurando. E aí Jesus libera a presença dele. E aí é um avivamento. E quem souber como funciona, aproveita para receber. E não é que fique gastando tempo olhando o que está acontecendo com os outros. Estávamos em casa orando de noite, eu e vários amigos, e a minha mãe viu um avião passando em cima da casa da gente, mas era uma visão, não era um avião físico. E a gente olhou para esse avião e consegui ver esse avião abrindo uma comporta de águas caindo, águas. Então, nas próximas horas recebi um convite, e esse convite me chamava para eu receber umas equipes da Global Awakening, com o pessoal do Randy Clark e as pessoas da igreja de Toronto, a igreja do aeroporto iPlane, a igreja de Toronto. E aí chegaram as equipes com o John Jones na frente, e a gente estava lá na sala orando, e as pessoas adorando 100 missionários de 5 continentes, de todos os continentes, né? Estavam ali naquela sala apertadinha, a gente preparou um jantar para eles, porque Deus mandou a gente recebê-los como príncipes. E aí eles estavam ali naquela sala orando junto com várias pessoas que vieram de todos os lugares junto com a gente, mais de 150 pessoas adorando ao Senhor em intensidade e intensidade. E aí começou a ser formada uma nuvem dentro da sala, uma nuvem escura, uma fumaça. E a minha mãe perguntou: o que é isso? E eu olhei e fiquei pensando que era um curto-circuito, porque eu entendo de elétrica, mas não era isso. E fiquei observando, e a fumaça começou a pegar um formato, e um profeta me falou minutos antes que o ruach do Senhor entraria ali na sala. E aquela fumaça começou a pegar um formato cônico de um furacão e entrou na boca do chofar que estava no chão e saiu por onde a gente sopra e voltou a fazer isso novamente. Um furacão, o ruach, o vento impetuoso do Espírito Santo. E a presença de Deus foi tão densa no lugar, que só você vivendo essa experiência você consegue entender o que é o Shekinah. Minha morada, na tradução, Shekinah, minha morada. Então o Senhor se manifestou ali no meio de nós. Mais de 100 testemunhas. Você quer esse avivamento? Você quer esse avivamento? Peça para o Espírito Santo, fale: eu quero transformação mental. Eu quero ser avivado. Eu quero a sua presença, Deus, sem limites. E o Espírito de Deus vai te dar isso. Tire todas as suas crenças que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você é teólogo, você é judeu, você é crente, evangélico, católico. Apague suas crenças. Queira somente Deus. Fale com Ele.
Esquece as crenças. Fala, Deus, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero uma mentalidade nova. Eu quero ser despertado. E o Espírito de Deus vai te entregar isso. Se você ficar pensando nas suas crenças, você vai bloquear. Pare com as suas crenças. Seja livre. Cristo veio para que tenhamos liberdade, então tenha liberdade. Aonde existe liberdade, o Espírito de Deus está. Ninguém controla o Espírito de Deus. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Converse com Deus e peça isso. Deus, eu quero a sua presença. Eu quero avivamento. Eu quero ficar vivo em ti. Eu quero transformação mental. Me transforme mentalmente. Eu quero transformação. Eu quero você, Jesus. E vai acontecer. Eu quero você, Jesus, sem limites. E vai acontecer. A transformação. Isso é o avivamento. Você recebe um chamado agora. Vai trocar esse chamado por um prato de lentilhas, por um prato de sopa, por um prato de ervilhas, ou de milho, ou de soja, ou de feijão? Não troque seu chamado por um prato de sopa. Não troque. E ali na sala pequenininha, depois de passar a madrugada, a Nilza e suas amigas ali de mais idade, mulheres sérias, servas de Deus. A Nilza, que foi até secretária do Márcio Valadão da Lagoinha, ali naquela salinha, teve um encontro com o amado. O avivamento em pessoa. Vou deixar aqui a foto para vocês verem. Nós tínhamos câmeras instaladas vigiando as salas 24 horas. Todo o movimento era filmado, fotografado e enviado para a nossa central um celular que recebia as imagens para assegurar que a sala estava controlada, né? Para ninguém ir lá fazer nenhuma coisa errada contra os princípios do reino celestial. E aí Jesus entra na sala, passa pelas senhoras que estão deitadas às 7 horas da manhã, passaram a madrugada inteira orando, com as mãos levantadas, Jesus passa abençoando elas. E a Nilza recebe o seu sonho, porque era sonho dela desde a adolescência de ter esse encontro pessoal com ele. Isso é o avivamento. São coisas preciosas que nos são abertas para essas pessoas que gostam de criticar, acusar e que não sabem ainda quem é Deus. Estão perdidas. Estão dentro de uma igreja sentada, cantando, achando que vão virar alguma coisa. Ninguém dentro de igreja vira nada. Você pode passar um ano sentado na sua garagem, você não vira carro. Você tem que querer, Romanos 12:2, transformação mental. Você tem que querer nascer de novo, Nicodemos. Você tem que querer. Tem que querer. E o Senhor deixou-se fotografar, filmar fisicamente. E a gente perguntou a ele por qual motivo. E ele disse, porque muitos de vocês ainda não acreditam que eu exista. Isso é avivamento. Então, para vocês terem a prova, existem lugares onde o Senhor se manifesta. Se você tiver temor, respeito a Ele, se você buscá-lo de inteireza de coração, seu coração inteiro, Ele vai se manifestar a você e você vai ter o avivamento aí, você, em você. É isso que o Espírito Santo quer te entregar.